Você já ouviu falar na dor do crescimento? Será que crescer dói? Pois é, esse vídeo é para a gente tirar essas e outras dúvidas relacionadas a uma dor muito frequente nas crianças e adolescentes. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico, sou ortopedista, trabalho especificamente com essa área há muito tempo. Só que eu adoro tudo relacionado à saúde. Então aqui no nosso canal você vai ouvir falar muito sobre atividade física, alimentação, sono, controle emocional e várias dicas sobre saúde, sobre como viver mais e como viver melhor. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vamos compartilhar esse vídeo com quem você acha que precise dessas informações relevantes. Você já ouviu falar na dor do crescimento? Muitas vezes o paciente chega lá no consultório já com esse diagnóstico. Muitas dúvidas que eu recebo às vezes pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Doutor, meu filho teve um diagnóstico de dor de crescimento, mas crescer dói? Olha só, gente, que coisa interessante. Crescer não dói, é o primeiro aspecto. Só que, o que é a dor de crescimento? O nosso osso, ele tem uma parte do meio, tá? Que é chamada diáfise. Diáfise é a parte do meio. Só que nós temos nas pontas o que a gente chama de epífise. Na epífise é onde estão as cartilagens, só que também é onde está a zona de crescimento. Se a gente fizer uma radiografia de uma criança, de um adolescente em fase de crescimento, você vai ver que ela é totalmente diferente do osso de um adulto. Por quê? O osso do adulto, a característica é que ele é totalmente calcificado, tanto a diáfise quanto as epífises. Já nas crianças e adolescentes, não. Essa ponta, ela é mais cartilaginosa. É como se fosse a consistência, eu falo, de um ovo cozido. Então aquilo é muito mais mole. E o osso da criança também, ele é muito mais flexível. Justamente por que a natureza fez isso? Porque nessa fase a gente está aprendendo a andar, a gente está caindo muito mais. Cara, é impressionante. Você vê uma criança, às vezes ela toma uma queda, você vai falar assim, pronto, quebrou tudo. Não quebrou. Justamente por quê? Por essa flexibilidade que ela tem. Ela tem, na verdade, o osso dela é mais flexível e essa zona de cartilagem, ela é então muito mais flexível. Como eu falei, ela tem consistência às vezes de um ovo cozido. Durante a cirurgia, quando a gente palpa essa região, você vai ver que essa consistência é bem amolecida. Como essa consistência ela é mais amolecida, ela predispõe a ter dor. Então, muitas vezes aquelas crianças que são muito ativas, isso é muito frequente nas crianças que pulam muito, que correm muito, que brincam muito, e aí você vai ver que às vezes a característica dessa dor, ela não é uma dor que começa às vezes de manhã, ela é uma dor do período da tarde para a noite, ou seja, a criança brincou o dia todo e ela chega queixando de uma dor, às vezes no joelho, às vezes no quadril, às vezes no pé, mas é importante, quando essa dor ela está sendo frequente, é interessante fazer uma avaliação médica. Por quê? Essa criança pode ter algum outro problema mais sério. Por exemplo, na cabeça do fêmur, a gente tem um desvio dessa cartilagem de crescimento, chamada epifisiólise, que dependendo do caso, precisa de cirurgia. Tá? Então, a criança, na fase de crescimento, ela tem essa zona de crescimento, que quando ela pula muito, que quando ela brinca muito, essa leva a uma dor na zona de crescimento. Então, quando o médico falar às vezes com você, olha só, esse paciente está com uma dor de crescimento, então você já sabe que é nessa zona de crescimento. E o que eu faço, Tanguy? Se esse paciente, se esse meu filho ou meu aluno está tendo muita dor relacionada à dor de crescimento, uma das coisas é tentar controlar a atividade dele. Se ele está pulando muito, a gente tenta evitar esses pulos, esses impactos frequentes na articulação. Segundo aspecto, manter um nível de atividade física regular. Nem atividade física de mais, nem atividade física de menos. Outro fator importante, controle do peso. Vocês sabiam que hoje, gente, praticamente 1 em cada 3 crianças e adolescentes estão acima do peso ou obesas? Ou seja, essa incidência antigamente
na nossa época, eu tenho 45 anos, era de 1 para 10, ou seja, uma criança era obesa a cada 10. Hoje é 1 a cada 3. Ou seja, as crianças que estão acima do peso, elas têm uma incidência maior de dor de crescimento. Por quê? Porque joga mais carga na articulação. Tanguy, e a criança ela precisa usar suplemento, usar colágeno, usar? A maioria das vezes não precisa. Não precisa, essa criança precisa ser estimulada a brincar com moderação, evitar impactos, manter o peso adequado através de uma alimentação bem equilibrada em carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Estimular essa criança a fazer os alongamentos antes das atividades físicas, que isso também condiciona a articulação para a gente fazer, controlar o peso dela. E uma coisa muito importante, se a criança está com dor com frequência, levar no médico para fazer uma avaliação. Já fez a avaliação, a maioria das vezes o médico vai prescrever o quê? Um analgésico normal, tipo dipirona, paracetamol ou ibuprofeno, ou, em casos que estejam persistentes, um anti-inflamatório. Uma dica bem legal, às vezes, é quando essa criança está sentindo dor com frequência, eu gosto de compressa morna, apesar de que algumas pessoas preferem gelo. Eu gosto da compressa morna, a gente usa normalmente 20 minutos de compressa morna, tomar cuidado para não queimar a pele. Então pegar aquela bolsinha de gel lá, enrola ela às vezes num paninho ou numa fralda, coloca lá em cima, cuidado para não queimar, não colocar muito quente. E depois eu normalmente passo alguma pomada tópica, tipo diclofenaco, nimesulida ou até mesmo um gel de arnica, que tem excelente indicação, tá? Aquilo dali dá uma sensação boa no local, a criança tem a noção de cuidado, de que está sendo cuidada, e a maioria das vezes essa dor de crescimento, ela cessa quando a criança para de crescer. A menina para o seu crescimento em torno de 2 anos após a menarca, ou seja, após a primeira menstruação, em média, e o menino a partir do momento 2 a 3 anos, quando começam os sinais, igual, por exemplo, nascer pelos pubianos, pelos nas pernas, barba e bigode. Então essas são as principais características sexuais secundárias dos meninos que a gente pode observar. Então, se você acha que esse vídeo foi importante para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precise. Essas informações de saúde, de qualidade de vida, cada dia a gente vai trazendo mais e mais coisa para que você possa viver mais e viver melhor.